Vamos dar continuidade à nossa matéria do primeiro trimestre. Vamos falar sobre população, dinâmica demográfica, o crescimento da população mundial. Vamos falar sobre a teoria malthusiana, a teoria neomalthusiana, a transição demográfica no Brasil, a estrutura etária da população e, para finalizar, vamos falar sobre a estrutura etária da população no Brasil. O estudo das populações é fundamental para o conhecimento geográfico. A análise da dinâmica populacional nos ajuda a compreender as transformações demográficas no Brasil e no mundo. As ações de política pública nas áreas de saúde, educação, moradia, previdência, entre outras, são feitas de acordo com a evolução do perfil da população de cada país. A dinâmica demográfica ela nos ajuda a entender a evolução da população no passado e a estimar a evolução futura, com base nos seguintes indicadores: taxa de mortalidade, taxa de natalidade, fecundidade e o crescimento vegetativo. Taxa de mortalidade nada mais é do que o número de óbitos para cada 1.000 habitantes no ano. Taxa de natalidade é o número de nascimentos por 1.000 habitantes no período de um ano. Taxa de fecundidade é uma estimativa de quantidade de filhos que uma mulher teria ao longo da sua vida reprodutiva, o que também influencia na dinâmica demográfica. E o crescimento vegetativo, também conhecido como crescimento natural, é o resultado da diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Quanto maior a diferença entre essas taxas, positivamente, maior será o crescimento vegetativo da população. O crescimento da população mundial. A preocupação com a evolução da população acontece desde o século XVIII. Durante a Revolução Industrial, aconteceu grande elevação das taxas de crescimento vegetativo. E, nesse contexto, o economista britânico Thomas Robert Malthus criou a teoria malthusiana, que dizia que enquanto a população mundial crescia em progressão geométrica, ou seja, aquela 1, 2, 4, 8, 16, 32, a produção de alimentos crescia em progressão aritmética, aquela mais simples, né? 1, 2, 3, 4, 5. Baseado nos pensamentos de Malthus, começou a se desenvolver nas primeiras décadas do século XX a teoria neomalthusiana, que dizia o seguinte, que a explosão demográfica ocorria nos países subdesenvolvidos, e esse fenômeno foi provocado pela disseminação das melhorias ligadas ao desenvolvimento da medicina, o que diminuiu a mortalidade, sem, no entanto, que a natalidade declinasse. Os neomalthusianos analisavam essa aceleração populacional segundo uma ótica alarmista e catastrófica, argumentando que, se esse crescimento não for impedido, os recursos naturais da Terra se esgotarão em pouco tempo. As populações, sobretudo as de baixa renda, deveriam ter os seus índices de natalidade controlados. E, para isso, a difusão dos métodos contraceptivos tornou-se fundamental. Em alguns países, governos adotaram medidas de esterilização em massa sobre as pessoas pobres, além de distribuir anticoncepcionais gratuitamente e promover campanhas de conscientização. Por exemplo, na Índia aconteceu isso. Transição demográfica no Brasil. A transição demográfica é um conceito que descreve a dinâmica do crescimento populacional, decorrente dos avanços da medicina, da urbanização, do desenvolvimento das novas tecnologias, da taxa de natalidade e outros fatores. O Brasil ele passa atualmente por uma transição demográfica provocada pela redução da natalidade e pela redução da mortalidade, gerando um aumento de expectativa de vida e, consequentemente, o envelhecimento da população, o que acarreta uma modificação na sua estrutura etária. Quando a gente fala de estrutura etária, não devemos deixar de falar sobre a pirâmide etária. A pirâmide etária é um gráfico que permite analisar a distribuição da população por idade. É um gráfico organizado para classificar a população de uma determinada localidade conforme as faixas de idade, dividindo-as pelo sexo. As pirâmides populacionais elas são importantes no sentido de elaborarem um planejamento público a médio e a longo prazo.
E a estrutura etária de população no Brasil? A pirâmide etária da população brasileira, ela indica o perfil demográfico do país, que atualmente é caracterizado como adulto. Em 1980, éramos classificados como um país jovem. Atualmente, somos caracterizados como um país adulto e em fase de transição para nos tornarmos um país idoso no ano de 2050. Essa é a nossa projeção. A pirâmide etária da população brasileira vem se transformando ao longo dos anos, o que indica uma mudança no perfil geográfico, no perfil demográfico do nosso país, relativa ao crescimento demográfico nacional. E essa mudança de perfil deve ser a redução da natalidade ao longo do tempo, o que se soma à igual redução das taxas de mortalidade. O que isso quer dizer? Que o Brasil está passando por um processo de envelhecimento populacional. O aumento da média de idade da sua população vem crescendo. No entanto, a médio e longo prazo, isso poderá ser bastante problemático, pois isso contribuirá para uma redução proporcional da população economicamente ativa, que corresponde ao número de pessoas aptas a exercerem um trabalho.